Olá, meu nome é Manu e neste vídeo vamos explorar 3 aspectos fundamentais do direito internacional público: o contexto histórico do seu surgimento, os sujeitos que participam dessa ordem jurídica internacional e os sistemas de proteção dos direitos humanos, tanto no plano global quanto no regional interamericano. Essa apresentação faz parte de uma atividade da minha faculdade. Espero que ela ajude você a entender melhor como o direito se organiza entre os Estados e outros atores internacionais. O contexto histórico do surgimento do direito internacional público. O direito internacional público é um ramo do direito que regula as relações entre os sujeitos da comunidade internacional, principalmente os Estados. A sua formação não ocorreu de forma repentina, mas sim gradualmente, acompanhando a própria evolução da sociedade internacional. Podemos identificar como um dos primeiros marcos o Sistema Europeu dos Estados após a Paz de Westfália, em 1648. Esse tratado encerrou a Guerra dos 30 Anos e trouxe o reconhecimento da soberania estatal, ou seja, cada Estado passou a ser considerado autônomo e com autoridade plena dentro de suas fronteiras. Esse princípio, ainda hoje, é um dos pilares do direito internacional. Durante os séculos 17 e 18, as relações entre Estados se intensificaram, especialmente com o avanço do comércio marítimo e o colonialismo europeu. Esse período exigiu a formalização de regras sobre navegação, guerra e comércio. Um dos primeiros estudiosos a sistematizar esse conhecimento foi o Hugo Grosso, considerado o pai do direito internacional. Sua obra De Jure Belli Ac Pacis, que significa em português o direito da guerra e da paz, lançou as bases éticas e jurídicas das relações internacionais modernas. No século XIX, o direito internacional se desenvolveu com as conferências multilaterais, como as de Haia, e com o início da codificação de normas de guerra, diplomacia e neutralidade. Foi também o período do surgimento das organizações internacionais permanentes, como a União Postal Universal e a Comissão Internacional do Danúbio. Entretanto, as duas guerras mundiais revelaram a fragilidade do sistema internacional da época. O fracasso da Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial, levou à necessidade de uma nova organização. Assim, em 1945, surgiu a Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de promover a paz, a segurança internacionais e o respeito aos direitos humanos. A partir daí, o direito internacional ganhou novas dimensões. Passou a incluir, além de regras entre Estados, a proteção da pessoa humana, a regulação de crimes internacionais e a atuação de diversos novos atores no cenário mundial. Sujeitos de direito internacional e suas características. Vamos agora entender quem são os sujeitos de direito internacional, ou seja, quem possui capacidade de adquirir direitos e deveres diretamente na ordem jurídica internacional. Vou listar agora. Primeiro, os Estados soberanos. Eles são os sujeitos clássicos e principais do direito internacional. Para serem considerados Estados, eles devem cumprir os critérios estabelecidos na Convenção de Montevideo, em 1939, que são território definido, população permanente, governo efetivo e capacidade de entrar em relações com outros Estados. Eles são os principais autores de tratados e os responsáveis por manter a paz e a cooperação internacional.
Segundo, as organizações internacionais. Elas são criadas por tratados entre Estados com finalidades específicas, como segurança, saúde, economia ou direitos humanos. Exemplos incluem a Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Essas organizações têm personalidade jurídica própria e podem celebrar acordos, ter imunidades e até responsabilizar estados por violações de normas. O terceiro, os indivíduos. Tradicionalmente, os indivíduos eram apenas objetos de proteção, mas, após a Segunda Guerra Mundial, eles passaram a ser reconhecidos como sujeitos. Com a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de tratados como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o indivíduo passou a ter direitos e deveres diretamente no plano internacional. Em casos graves, pode ser responsabilizado por crimes como genocídio ou crimes contra a humanidade perante tribunais como o Tribunal Penal Internacional. Quarto, o movimento de libertação nacional. Durante os processos de descolonização, principalmente na África e na Ásia, muitos movimentos passaram a ser reconhecidos como representantes legítimos de povos colonizados. Com isso, puderam participar de negociações e tratados, adquirindo certa capacidade jurídica internacional. E quinto, as outras entidades. Organizações não governamentais, as ONGs, empresas transnacionais e até povos indígenas têm uma atuação cada vez mais relevante na arena internacional. Embora não tenham personalidade jurídica plena, influenciam na elaboração de normas e políticas internacionais, especialmente em temas como direitos humanos, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Esses foram os 5 sujeitos do direito internacional. Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Após os horrores da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional percebeu a necessidade de proteger os direitos humanos de forma mais eficaz. Assim, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral da ONU, estabelecendo um padrão mínimo de direitos que todos os estados deveriam respeitar. Além disso, a ONU promoveu a criação de tratados como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção contra a Tortura, a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial e a Convenção sobre os Direitos da Criança. A implementação e o monitoramento desses tratados são feitos por comitês especializados. Esses órgãos analisam relatórios enviados pelos estados e, em alguns casos, recebem denúncias individuais. Outro órgão importante é o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que realiza revisões periódicas dos direitos humanos em todos os países membros, por meio do mecanismo chamado Revisão Periódica Universal, conhecido como RPU. O Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Além do sistema global, existem sistemas regionais, como o europeu, o africano e o interamericano. Vamos focar no sistema interamericano, que abrange os países da América do Norte, Central e do Sul, sob a liderança da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Esse sistema tem como base 2 documentos principais: a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem,
de 1948, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. Os principais órgãos dos sistemas são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH. Ela recebe petições individuais e denúncias sobre violações. Ela também pode emitir recomendações, realizar visitas em loco e solicitar medidas cautelares. Depois temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com sede na Costa Rica, ela é capaz de julgar casos contenciosos e emitir pareceres consultivos. Suas decisões são vinculantes para os estados que aceitaram a sua jurisdição. O Brasil, por exemplo, reconhece essa jurisdição desde 1998. Os casos emblemáticos julgados pela Corte incluem temas como violência de Estado, direitos dos povos indígenas, liberdade de expressão e igualdade de gênero. Conteúdo bem interessante, né? Agora eu vou fazer um pequeno resumo sobre tudo o que foi falado para poder fixar um pouco mais na mente, para que você também possa relembrar alguns tópicos. Primeiro, sobre o contexto histórico. O direito internacional surgiu com a Paz de Westfália em 1648, que criou o sistema de estados soberanos. Hugo Grosso, conhecido como pai do direito internacional, já no século XVII defendia regras para a guerra e a paz entre nações. Nos séculos seguintes, o aumento do comércio e das colônias levou à criação de tratados e normas, culminando na fundação da ONU em 1945. Após as guerras mundiais, para garantir a paz e a cooperação internacional. Sobre o segundo ponto, os sujeitos do direito internacional. Primeiro são os estados, os principais atores com território, população e governos próprios. Depois vem as organizações internacionais, como a ONU e a OEA, criados por estados para objetivos comuns. Depois os indivíduos, que hoje têm direitos reconhecidos internacionalmente protegidos por tratados e tribunais como o Tribunal Penal Internacional e outros atores, como movimentos de libertação, ONGs e empresas transnacionais que influenciam as normas internacionais. O terceiro ponto, Sistema de Proteção dos Direitos Humanos, o Sistema Global, liderado pela ONU, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 e vários tratados que garantem direitos civis, sociais e culturais. O Sistema Interamericano, organizado pela OEA, com a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que protegem direitos na América Latina e Caribe. Hoje vimos como o direito internacional público surgiu e evoluiu a partir das necessidades de convivência entre os Estados. Com o tempo, novos sujeitos foram reconhecidos e o foco se expandiu para incluir a proteção dos direitos humanos, tanto em nível global quanto em nível regional. Compreender essas estruturas é essencial para entender o mundo em que vivemos hoje, onde a cooperação internacional e o respeito aos direitos fundamentais são essenciais para a construção da paz, da justiça e da solidariedade entre os povos. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Até a próxima.